galera, bem-vindos ao canal. E hoje vamos bater um papo aí geral sobre o Vasco da Gama, sobre os novos desafios que o Vasco vai ter com o Fernando Diniz. Depois da derrota para o Lanús por 1 a 0 lá na Argentina, o Vasco colocou numa situação mais complicada do que a gente esperava na Copa Sul-Americana. O Vasco agora precisa pontuar para que ele passe de fase, e além disso ele precisa que não haja nenhuma surpresa, né? Apenas depende do Vasco da Gama para que ele possa passar de fase, atingindo aí 8 pontos, chegando do Melgar, né? No momento o Vasco é o terceiro no grupo. Lanús com 11, Melgar com 7, Vasco com 5 e Porto Cabedelo com 4 pontos, né? 3 conquistados aí contra o Vasco da Gama, aquela goleada. E é um desafio imenso para o Fernando Diniz. O Vasco tem pouco tempo para treinar, né? O Vasco tem muito pouco tempo para treinar. Basicamente são só associações de ideias do Fernando Diniz que o Vasco conseguirá fazer, né? O Vasco ele tem uma tabela que encara o Fortaleza no sábado, às 6h30, no Januário. Depois ele vai receber o Operário pela Copa do Brasil na terça, às 7 da noite. No sábado, dia 24, ele terá Fluminense, um clássico aqui no Rio. É um jogo muito difícil, tá? Esse jogo contra o Fluminense vai ser muito difícil. Em seguida, ele volta à Sul-Americana para enfrentar o Melgar, aqui no Rio, dia 27. Recebe também o Bragantino em São Januário, dia 31. E para finalizar os jogos antes do período do Mundial de Clubes, o Vasco vai a São Paulo enfrentar o São Paulo no Morumbi às 9h30 da noite, dia 12 de junho. Então a gente basicamente tem o mês todo de maio com o Vasco jogando em casa, finalmente, né? O Vasco não vai ter o desgaste de viagem, porém com desafios muito grandes, né? O Fortaleza é uma equipe muito difícil de se enfrentar, não ganhou do Vasco ainda, né? Jogando contra em São Januário, o que nos dá até um certo medo, porque o Vasco gosta de quebrar recordes negativos, então talvez ele queira ajudar o Fortaleza a bater esse retrospecto negativo deles, né? Então a gente nunca sabe o que esperar de um Vasco. Mesmo sabendo que o Vasco é muito forte em São Januário, mesmo sabendo que dentro de casa o time ele tende a responder de uma forma melhor, porém é o Fortaleza, é um time bem encaixado, é um time bem treinado, não vem num momento tão bom, mas o Vasco enfrentou equipes que não vinham em momentos bons e perdeu suas partidas. Então é sempre um temor, né? A gente pegar times que não vêm tão bem na tabela, que não vêm tão bem em jogos, e contra o Vasco esses times conseguem isso. E aí, pra mim, vem o jogo, no momento, o jogo do ano, que é Vasco e Operário. Vasco e Operário é um jogo do ano pelo seguinte fator financeiro. O Vasco precisa passar de fase na Copa do Brasil para garantir seu dinheiro, garantir seu investimento. O Brasil paga muito bem e o Vasco é um clube que tem dívidas. O Vasco é um clube que tem que pagar 30 milhões em um zagueiro ainda. João Vitor está custando aos cofres do Vasco 30 milhões. Então o Vasco necessita de dinheiro. O Vasco tem jogadores na folha que apenas 2 jogadores custam mais de 3 milhões de reais. Em 2 jogadores o Vasco paga 3 milhões. Então o Vasco necessita de fato passar de fase para receber o valor da premiação porque ele pretende no ano. Então para mim o jogo decisivo esse mês de maio é contra o Operário. Tá? Não é nem contra o Fortaleza, nem Campeonato Brasileiro. Claro, existe a importância do Campeonato Brasileiro no final, né? Conquistar pontos dentro de casa é fundamental para que você não seja rebaixado, já que o Vasco fora de casa ele não consegue nenhuma vitória, então o Vasco necessita ganhar dentro de casa. Então, jogos como Fortaleza, Bragantino, basicamente fundamentais numa vitória. São 2 times muito enfrentados. O Bragantino está surpreendendo nesse Campeonato Brasileiro, tá lá em cima na tabela, time que a gente esperava que na verdade fosse brigar por uma fase de Sul-Americana, ou talvez brigar até pelo rebaixamento, e o Bragantino vem surpreendendo lá em cima na tabela. O clássico, tudo pode acontecer, né? É clássico, mas o Vasco não vem favorito para esse clássico até o presente momento. É um jogo bem difícil. E contra o Melgar é aquela questão. É o Vasco fazer o trabalho de casa. O problema do Vasco é fazer o trabalho de casa, né? O problema do Vasco é confiar nele mesmo, né? Nessa temporada. Esse tem sido o principal problema do Vasco da Gama. Então, ganhar do Melgar, em teoria, era para ser fácil. Em teoria, era para o Vasco ser o primeiro time nesse grupo, porque o elenco do Vasco ele é muito mais caro do que todos os times que estão no grupo do Vasco na Sul-Americana. O elenco do Vasco é mais caro do que a maioria dos times que estão na Sul-Americana. Tirando os times brasileiros, o elenco do Vasco é um dos mais caros dessa competição, né? Mas o elenco ser caro não está demonstrando que ele é qualificado. Então a gente vê elencos muito mais fracos, né? Fazendo 4-1 no Vasco, uma vergonha. Mas o jogo contra o Melgar é um jogo que o Vasco necessita fazer o básico e ganhar no simples. 1 a 0 já tá ótimo, 1 a 0 já classifica para esse playoff que vai ter aí contra os times da Libertadores da América. Eu sendo bem sincero, eu não almejaria a Sul-Americana. Tudo bem, não é nem questão de o Vasco tem que priorizar A ou B, porque ano passado o Vasco
chegou à semifinal da Copa do Brasil. O Vasco fez uma boa campanha no Brasileiro, né? Após o primeiro semestre desastroso. Mas depois ele consegue fazer um Campeonato Brasileiro até bom, né? Ali na reta final que ele começa a derrapar. Porém, a gente via até aspirações a pré-Libertadores, né? Então o Vasco, ele não é muito uma questão de priorizar. No período 2023, o Vasco priorizou o Brasileiro, de uma competição basicamente, e quase caiu. Né? Mas entra uma questão de elenco mesmo aqui. O elenco ele não rende. Né? Então, não sei quando o Fernando Diniz conseguirá fazer esse elenco render. Né? Nós tivemos pontos positivos contra o Lanús, né? Alguns momentos de saída de bola ou ali, alguns momentos de domínio, mas isso não se converteu ainda em chances de gol. Né? Não adianta o Vasco ter 75% de chance de bola, de posse de bola, e não ter chances de gol. Bola é gol, não adianta. Então a gente tem uma falha ali contra o Lanús, né? Principalmente pelo posicionamento do Piton, em que ele erra e ele se precipita. Ao invés de continuar no movimento de voltar para a zaga, né, voltar à marcação, ele avança. Nisso que ele avança, ele deixa o jogador do Lanús livre. E aí vai tendo uma sucessão de falhas na zaga. O único jogador ali para mim que não falhou nesse lance foi o Luiz Gustavo e talvez o Paulo Henrique. Ainda assim é meio... Eu acho que a posição do Paulo Henrique ela se dá pela falta de ímpeto do João Vitor. Então ele deixa de marcar o dele e vai marcar o jogador que seria o João Vitor que deveria estar marcado. Mas o João Vitor deixa a jogada e o Vasco tenta fazer ali uma defesa, uma volta desesperada e toma o gol. Não tem muito o que fazer, não é jamais culpa do Diniz isso. Foi mais uma vez um erro. A princípio, para mim, foi um erro individual. Então, marca aquele jogador, ele não ia conseguir cruzar numa facilidade que ele conseguiu cruzar. Né? Então, mais uma falha individual. Eu acho que o Fernando Diniz ele errou nesse jogo contra o Lanús, no momento em que ele não retira o Hugo Moura, independente se ele vai ficar de volante, ele vai ficar de zagueiro. Ele retira o Luiz e deixa o Hugo Moura. Para mim ali, como ele gosta da qualidade do passe, é deixar a zaga como ela estava. A meu ver, colocar o Jair. Como ele gosta de qualificação do passe, a meu ver, era deixar o Jair ali, ou você arriscar um esforço. Tá? Tem uma qualidade de passe melhor que o Hugo Moura. Se for botar num contexto, eu acho que o Jair sai na frente. Então, a minha substituição seria tirar o Hugo Moura, que está amarelado, e colocar o Jair. Você tira um jogador amarelado que faz faltas para cartão. Então, a probabilidade dele ser expulso, sendo zagueiro ou sendo volante, era alta. E você coloca um volante que tem uma qualidade melhor no passe. Né? Já que o Vasco necessita disso. E, infelizmente, o Felipe Coutinho ele não consegue entregar. Mas aqui entra um ponto... a gente tem que avaliar e ver um escopo maior. O Coutinho não está entregando. Porém, o Coutinho ele tem que voltar para iniciar jogada. Ele não tem um jogador que inicia a jogada para ele. Como aconteceu com o Sforza no jogo contra o Vitória. O Sforza estava iniciando as jogadas e o Coutinho ele estava recebendo a bola mais à frente. Então você via que o Vasco não tinha a necessidade do Coutinho voltar para iniciar a jogada do Vasco. Tinha um jogador que fazia isso, né, que era o Sforza. Então isso tem que ser visto pelo Diniz, porque não tem como o Coutinho voltar, o Coutinho marcar, o Coutinho iniciar a jogada, o Coutinho tem que basicamente fazer a posição que o Hugo Moura estava tendo, né, de entre os zagueiros quase. O time, por muitas vezes, ele voltou como volante, primeiro volante, para receber a bola, para aí sim atacar. Só que nisso, ninguém ficava no lugar do Coutinho, em campo. Ficava um buraco ali, e aí ele tinha que criar, tinha que tocar, tinha que lançar a bola pro Nuno já com dois em cima na marcação ali nele. Então, assim, o Vasco ali, ele ficou, eu acho que no último terço do campo, o Vasco ficou bem desorganizado, tá? O Diniz tem que ajustar isso. Claro, o cara teve um dia de treino, não tem como ele ajustar tudo nesse time. As deficiências do time naturais, né? Que o Vasco já vinha demonstrando, mas é necessário que o Diniz tenha uma visão desse Vasco e das suas limitações. Nem sempre o Vasco vai conseguir sair jogando. Muitas vezes ali o Vasco errou. Lembrando, trabalho. Não tem como a gente cobrar que o Vasco vai ter uma saída de bola excelente. Porque, ao meu ver, o Hugo Moura não é esse cara. O Hugo Moura não é o cara de sair jogando. Não é o cara com toque de bola bom. Né? O Hugo Moura ele deu um contra-ataque ali pro Lanús e ele foi tentar dar um passe pro Coutinho. Ele errou o passe. Jogou em cima do jogador do Lanús.
Então, ao meu ver, não é o Hugo Moura que tem que fazer esse encargo de ter uma posse de bola melhor, ter um toque, porque ele não tem essa característica. Ele é um volante marcador, mas ele não é um volante que marca e sabe sair jogando bem, tocando com passe de qualidade. Ao meu ver, os volantes de qualidade no elenco do Vasco se chamam Sforza e Jair. Né? O Paulinho, para mim, não é primeiro volante, o Paulinho, para mim, é segundo volante, né? Ou talvez até um terceiro homem de criação. O Tietchan é a mesma coisa. Então, assim, o Vasco ele vai precisar ali ter questões dentro do elenco que o Diniz vai ter que pensar melhor em como montar esse time. O Hugo Moura não é esse cara, talvez ele tenha que ficar assim no banco. Bom, sobre o Lanús é basicamente isso. O jogo foi muito ruim do Vasco, né? Principalmente no segundo tempo. Um jogo bem desanimador. Acho. Torcer para o Fernando Diniz conseguir visualizar essas coisas, conseguir fazer as mudanças necessárias para que o Vasco contra o Fortaleza demonstre um jogo melhor, né? Demonstre um jogo mais incisivo e principalmente demonstre um jogo que consiga converter essa realidade de posse de bola, de toque, em gols. Não vai adiantar o Vasco ter 75% da posse de bola e ter 2 chutes ao gol. Não adianta. Então, creio que o Diniz esteja observando essas coisas para fazer com que o Vasco chegue à meta. Esperamos que o Diniz possa mudar essa realidade e o Vasco saia da zona de rebaixamento já no sábado contra o Fortaleza. Os resultados ajudem e o Vasco consiga sair de mais a situação difícil que ele mesmo se colocou. Mas é isso, torcedor. Um forte abraço e sempre Vasco.